Despreza completamente Audie Murphy. Sabemos agora o motivo do nascimento de James Cagney. James Francis Cagney Jr. nasceu a 17 de julho de 1899 na cidade de Nova York. Criado no Lower East Side de Manhattan, Cagney veio de uma família irlandesa-americana, da classe trabalhadora, e conheceu as dificuldades desde cedo. O seu pai trabalhou em diversos empregos, incluindo o de barman, enquanto a sua mãe criava 7 filhos num apartamento exíguo. Desde jovem, James aprendeu os valores da resiliência, do engenho e da ambição, qualidades que moldariam tanto o seu caráter pessoal como a sua carreira profissional. Frequentou a Stuyvesant High School e, mais tarde, estudou durante um curto período no Columbia College da Universidade de Columbia. Mas não foi a vida acadêmica que o atraiu. Em vez disso, voltou-se para as artes performativas quase por acaso. Inicialmente interessado em arte e dança, cedo descobriu o seu amor por entreter as pessoas, trabalhando primeiro como bailarino no vaudeville e mais tarde aventurando-se na representação no teatro. A entrada de Cagney em Hollywood foi gradual, mas constante. No final da década de 1920 e início da década de 1930, enquanto os filmes mudos davam lugar aos filmes falados, ele seguiu o seu caminho da Broadway para a Warner Bros. O que diferenciava Cagney era a sua energia eletrizante em cena. Numa época em que muitos atores lutavam para adaptar o seu estilo aos filmes sonoros, trouxe uma personalidade acutilante, faladora e maliciosa que cativava o público. O seu papel de destaque surgiu em O Inimigo Público, 1931, no qual interpretou Tom Powers, um gangster implacável. O filme não só o tornou uma estrela, como consolidou a sua imagem como o típico durão. Um momento inesquecível em que Cagney esmaga uma toranja na cara de Mae Clarke tornou-se uma das cenas mais icônicas da história do cinema, simbolizando tanto as suas personagens violentas como a sua abordagem destemida à representação. Contudo, por detrás desta persona, o próprio Cagney não se parecia em nada com os gangsters que interpretava. Amigos e colegas descreviam-no frequentemente como um homem gentil, disciplinado e virado para a família, que vivia discretamente longe dos ecrãs. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, Cagney dominou o cinema, não só em papéis de gangster, mas também numa grande variedade de personagens que demonstraram a sua versatilidade. Conseguia transmitir intensidade em filmes como Anjos de Cara Suja, 1938, onde interpretava um criminoso cuja execução se torna uma poderosa lição moral para os jovens rapazes. Ou então, podia assumir papéis cômicos e ligeiros com igual mestria. A sua versatilidade atingiu o auge em Yankee Doodle Dandy, 1942, onde interpretou o artista George M. Cohan. Este papel deu-lhe a oportunidade de exibir os seus talentos musicais e de dança, provando que não era apenas um tipo duro, mas também um artista nato. A sua prestação valeu-lhe o Oscar de melhor ator, uma das maiores honras de Hollywood, e permanece como uma das suas conquistas mais celebradas. Cagney retirou-se da representação no início da década de 1960, mas foi convencido a regressar para alguns filmes na década de 1980, incluindo Ragtime, de 1981, que se tornou a sua última aparição no ecrã. Nessa altura, já tinha conquistado o respeito de várias gerações de atores, realizadores e público. Em 1974, o American Film Institute classificou-o como a 8ª maior lenda masculina do cinema clássico de Hollywood, um reconhecimento merecido pelas suas contribuições. Em 1920, a carreira de James Cagney ainda estava nos seus primórdios, e era apenas mais um artista em Nova York a tentar encontrar o seu espaço nos palcos. Nesse ano, conseguiu um emprego como membro do coro no musical Peter Patter. Embora este não fosse propriamente o tipo de papel que o tornaria uma estrela, acabou por ser um dos momentos mais significativos da sua vida, pois foi durante esta produção que conheceu Frances Willard Billy Vernon, uma colega de elenco. Os dois rapidamente formaram uma ligação profunda que ia para além dos holofotes do palco, encontrando um no outro um sentido de companheirismo, estabilidade e compreensão.
O namoro floresceu e, a 28 de setembro de 1922, James Cagney e Frances Vernon casaram-se. Notavelmente, o seu casamento tornou-se uma das uniões mais duradouras da história de Hollywood, perdurando por mais de 6 décadas até a morte de Cagney, em 1986. Um feito raro numa indústria frequentemente assolada por escândalos e relações efêmeras. Frances, que ficou conhecida como Billie Cagney, sobreviveu ao marido durante vários anos e faleceu em 1994, um testemunho da força e lealdade que caracterizaram a sua relação. Embora Cagney e a sua mulher não tivessem filhos biológicos, optaram por aumentar a família através da adoção. Em 1940, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, um rapaz a quem chamaram James Francis Cagney III. Mais tarde, adotaram uma filha, Kathleen Casey Cagney. Os 2 filhos trouxeram novas dimensões à vida pessoal de Cagney, proporcionando-lhe um papel privado como pai, que equilibrava as intensas exigências públicas da sua carreira cinematográfica. Apesar da fama, James Cagney sempre valorizou a privacidade e a família acima do glamour de Hollywood. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos que procuravam publicidade e atenção constante dos mídia, Cagney era conhecido como um homem profundamente reservado. Ocasionalmente, permitia que a imprensa tirasse fotografias, posando muitas vezes graciosamente com a sua mulher ou filhos quando necessário, mas protegia cuidadosamente os limites da sua vida pessoal. Longe das câmaras, preferia uma existência tranquila, refugiando-se na sua quinta em Nova York e, mais tarde, na sua propriedade no condado de Dutchess, onde podia desfrutar da pintura, da equitação e da natureza sem intrusões. Tragicamente, nem todos os aspectos da vida familiar de Cagney foram pacíficos. O seu único filho, James Cagney Earl, morreu subitamente vítima de um ataque cardíaco a 27 de janeiro de 1984 em Washington, D.C., apenas 2 anos antes da morte do pai. Este foi um golpe especialmente doloroso para o ator, não só pela perda em si, mas também porque ele e o filho se tinham distanciado nos anos que antecederam o falecimento de James III. O afastamento entre ambos começou por volta de 1982, e pai e filho nunca se reconciliaram antes da sua morte, deixando uma ferida na vida pessoal de Cagney que nunca cicatrizou. A tensão na relação contrastava fortemente com a imagem pública de Cagney como um homem de família dedicado, sublinhando as lutas privadas que até as figuras célebres enfrentam. Infelizmente, a tensão familiar estendeu-se para além do filho. A filha de Cagney, Kathleen Casey Cagney, também se afastou dele nos últimos anos da sua vida. Embora os detalhes das suas querelas tenham sido mantidos em grande parte privados, em consonância com a tendência de Cagney, ao longo da sua vida, para proteger os seus assuntos pessoais do escrutínio público, sabia-se que pai e filha se tinham afastado durante os seus últimos anos. Apesar do afastamento, Kathleen viveu muitos anos após a morte do pai, vindo a falecer a 11 de agosto de 2004. A sua morte marcou o final de mais um capítulo na história da família Cagney, uma história que refletia tanto o carinho como as dificuldades da vida familiar, vivida à sombra da fama. James Cagney, um dos atores mais icônicos e versáteis de Hollywood, era conhecido pelas suas performances eletrizantes, pela sua presença inconfundível no ecrã e pela sua capacidade de imprimir uma intensidade crua a qualquer papel que interpretasse. O público adorava-o por clássicos como O Inimigo Público, Yankee Doodle Dandy e inúmeros outros. Mas por detrás da imagem polida da estrela lendária, existia um homem franco, profundamente íntegro e que não tinha medo de partilhar os seus verdadeiros sentimentos sobre os colegas da indústria cinematográfica. Embora Cagney admirasse muitos atores, não se coibia de criticar abertamente outros, e um nome que surgiu nas suas conversas privadas foi o de Audie Murphy. Audie Murphy, por outro lado, tinha uma história quase mítica.
Herói condecorado da Segunda Guerra Mundial, Murphy recebeu a Medalha de Honra e tornou-se o soldado mais condecorado dos Estados Unidos antes de se juntar a Hollywood. Os executivos do Estúdio Cedo perceberam que a reputação de Murphy como herói nacional poderia traduzir-se em sucesso de bilheteira e deram-lhe oportunidades em filmes de western e de guerra. O público respeitava-o, mas a sua atuação recebia frequentemente críticas mistas. Os críticos acusavam por vezes Murphy de ser rígido e de se apoiar mais no seu historial de guerra do que no seu talento genuíno. Cagney, que se orgulhava da sua técnica e da arte da representação, terá ficado irritado com a forma como Hollywood elevava Murphy sem lhe exigir os mesmos padrões de atores com formação clássica ou talento natural. O homem é um herói, sem dúvida, comentou Cagney, em tempos. Mas ser corajoso no campo de batalha não faz de si um mestre dos palcos ou dos ecrãs. Para Cagney, existia uma fronteira sagrada entre a arte de representar e a cultura das celebridades, que tentava esbater estas linhas. Desprezava a ideia de os estúdios promoverem um herói de guerra e o apresentarem como um ator, ao mesmo nível de artistas experientes que se tinham dedicado toda a vida ao treino. Em conversas privadas, as palavras de Cagney sobre Murphy foram mais incisivas. Terá dito: Audie Murphy mal conseguia dizer uma fala sem que soasse ensaiada. Um soldado pode ganhar medalhas, mas um ator precisa de conquistar o público com a verdade. E a verdade não está no uniforme, está na alma. Isto revelou a raiz da frustração de Cagney. Sentia que a carreira de Murphy representava a crescente dependência de Hollywood em truques publicitários e na exploração da fama, em vez de uma verdadeira dedicação à arte. Não se tratava de animosidade pessoal contra Murphy enquanto indivíduo. Cagney, segundo todos os relatos, respeitava os seus serviços prestados ao país, mas foi o princípio profissional que o incomodou. Na verdade, Cagney reconhecia frequentemente a bravura de Murphy, chegando mesmo a dizer: "Nunca conseguirei igualar o que ele fez na Europa. Ninguém conseguiria. Mas não vamos fingir que o heroísmo se traduz em arte. Isto não é justo para a arte e também não é justo para ele." Esta diferença de perspectiva colocou Cagney em oposição direta aos executivos de Hollywood que defendiam Murphy como uma estrela comercial. Os estúdios preocupavam-se muitas vezes mais com o lucro do que com a integridade artística, e Cagney sentia que a promoção de Murphy como protagonista banalizava a profissão que tanto se esforçara por elevar. Quando se coloca um homem diante das câmaras por causa das suas medalhas em vez de pela sua mestria, ironizou Cagney uma vez, insulta-se a inteligência do público. A tensão entre a admiração pelo heroísmo militar de Murphy e o desprezo pela sua capacidade de representação criou um paradoxo invulgar nos comentários de Cagney. Desprezava o que a carreira de Murphy em Hollywood representava, não necessariamente o homem em si. Ainda assim, numa cidade onde a imagem pública era tudo, aquelas palavras duras tinham peso. Os fãs de Murphy viam-no como um símbolo da coragem americana, enquanto Cagney representava uma visão mais tradicional do cinema como uma forma de arte que exigia disciplina, profundidade e honestidade emocional. No final, as opiniões francas de Cagney sobre Audie Murphy tornaram-se um reflexo da sua filosofia mais ampla sobre Hollywood. Pretendia que a representação fosse respeitada como uma arte séria e não reduzida a um mero artifício de marketing. Para ele, Murphy era a personificação desse artifício, e embora o próprio Cagney se tenha mantido amado até a sua morte em 1986, deixou um legado não só de grandes filmes, mas também de sinceridade. Um homem que não tinha medo de dizer exatamente o que pensava, mesmo que isso significasse desafiar a popularidade de um herói de guerra que se tornou ator. Para muitos, as palavras de Cagney oferecem uma janela para o eterno debate em Hollywood. A fama e a imagem devem ditar o sucesso, ou a própria arte deve ser o fator decisivo. O seu desprezo por Audie Murphy não era tanto por ódio pessoal, mas sim pela defesa da pureza da representação. No entanto, a paixão nas suas palavras não deixa dúvidas. Quando se tratava do mundo do cinema, James Cagney não tolerava o que considerava ser impostores.
Os últimos anos de James Cagney foram passados na tranquilidade do campo, longe dos holofotes de Hollywood, que outrora definiram grande parte da sua vida. Faleceu no domingo de Páscoa, 30 de março de 1986, aos 86 anos, na sua adorada quinta no condado de Dutchess, em Stanfordville, Nova York. Esta quinta, que comprara anos antes, era mais do que apenas uma residência. Era o seu santuário. Cagney amava a tranquilidade da paisagem rural, onde podia viver rodeado pela natureza, cuidar da terra e dedicar-se à sua paixão pela arte, pela pintura e pelos prazeres simples da vida no campo. Foi nessa mesma propriedade que deu o seu último suspiro, vítima de um ataque cardíaco. O fato de a sua morte ter ocorrido no domingo de Páscoa teve um peso simbólico para muitos, uma vez que o feriado está profundamente ligado aos temas da ressurreição e da vida eterna, oferecendo uma reflexão comovente sobre a perda de um homem que se tornou imortal através do seu trabalho no ecrã. A sua morte marcou o fim de uma era. Durante décadas, Karen Pomey Cagney foi um dos atores mais icônicos e respeitados do cinema americano, conhecido pela sua energia vibrante, presença imponente em cena e capacidade de transitar com facilidade entre papéis de gangster duro e musicais ligeiros. Fãs de todo o país lamentaram a perda de uma lenda cuja carreira moldou a era dourada de Hollywood. Os jornais fizeram manchetes e homenagens recordando as suas maiores interpretações de O Inimigo Público a Yankee Doodle Dandy e reconhecendo como deixou uma marca indelével na história do cinema. Para muitos, a notícia foi especialmente impactante porque Cagney viveu uma vida longa e preenchida, desafiando as adversidades de uma carreira muitas vezes turbulenta e exigente. Após a sua morte, foi organizada uma missa fúnebre solene em sua honra. A cerimônia fúnebre teve lugar na Igreja Católica Romana de São Francisco de Sales, situada na Rua 96 Leste, em Manhattan, uma escolha apropriada tendo em conta a fé católica de Cagney ao longo da sua vida. Embora Cagney tenha sido sempre um homem reservado, evitando os excessos de Hollywood e o olhar constante da imprensa, o seu funeral reuniu um grupo notável de pessoas, incluindo familiares, amigos, colegas da indústria cinematográfica e admiradores que desejavam prestar a sua última homenagem. A igreja, com a sua dignidade serena, tornou-se o ponto de encontro onde as pessoas celebraram não só a sua carreira, mas também a sua integridade, a sua devoção à esposa Frances e a sua generosidade para com aqueles que amava. A missa exequial foi marcada pela solenidade e gratidão. Os membros do clero enfatizaram a sua herança católica irlandesa e a sua dedicação a valores que transcendiam a fama. Os presentes refletiram sobre o seu notável percurso de vida, desde um rapaz que crescia nos bairros difíceis do Lower East Side de Nova York, até se tornar um dos atores mais aclamados do século XX. As orações, hinos e elogios fúnebres transportavam um sentido de reverência, reconhecendo que Cagney não era apenas uma estrela de cinema, mas também um marido, pai e filantropo que tinha tocado vidas para além dos ecrãs de cinema.